Deixa eu receber o nosso doutor aqui também. Tudo bom? Fica à vontade, doutor. Seja bem-vindo, doutor Edson, hoje no nosso programa, urologista, doutor Edson Schneider Monteiro. Isso. Prazer tê-lo aqui conosco. Prazer. Doutor, muitas crianças, né, acabam fazendo, né, o popular xixi na cama. Mas em que momento, em até que ponto isso é normal da criança e em qual momento os pais devem realmente ter um olhar mais atento e começar a se preocupar, inclusive procurar a ajuda de um especialista? Essa pergunta é importante porque, primeiro, os pais acham que isso é uma pirraça, é um problema psicológico da criança, é algum probleminha em casa. E até uma certa idade, que a data limite é 5 anos. Até os 5 anos de idade, perdas frequentes ou esporádicas é considerado parte normal do desenvolvimento da criança. Agora, a partir dos 5 anos de idade, aí é necessário procurar um especialista, procurar um auxílio, porque aí pode se acompanhar e pode se tratar, e isso passa a ser já um problema de saúde, né? Uma patologia que a gente chama de enurese, que é a perda de urinária, que pode ser apenas noturna, pode estar associado com perdas diurnas, mas então a idade seria 5 anos. Toda criança que perde urina depois dos 5 anos de idade precisa de um acompanhamento médico, um diagnóstico mais acurado. Já não é algo tão normal, né? Exato. É bom passar por um especialista. Existe uma incidência maior entre meninos ou meninos? Meninos ou meninas, né? É semelhante meninos ou meninas. O que as meninas têm um risco aumentado é em relação à infecção urinária. E como a infecção urinária pode também levar à perda de urina, pode ser um dos processos aí da fisiopatologia que vai desencadear a perda urinária, então na menina pode ser um pouco mais comum, mas assim, como o censo geral é semelhante tanto nos meninos quanto nas meninas. Doutora, eu já ouvi dizer, queria muito saber se é verdade ou se é mito, que algumas crianças acabam, né, fazendo o popular xixi na cama em função de alergias alimentares. Isso procede ou não? A alergia alimentar pode causar uma alteração do trato gastrointestinal. E isso sim, uma obstipação crônica, dificuldade para fazer cocô, que leva a esforço, manobras para fazer cocô, até a perda de fezes, né? Isso pode estar relacionado com perda de urina, sim. Então, se essa alergia acarreta um transtorno do trato gastrointestinal a esse ponto, isso pode levar à perda urinária. Os pais devem ficar mais atentos. A gente tem aquela questão do dormir à noite, né? E às vezes as crianças acabam fazendo xixi, mas algumas crianças acabam fazendo mesmo durante o dia, na escola, ou durante alguma atividade. O que é bacana os pais prestarem mais atenção? Inclusive levando em consideração essa data limite, né? Que o senhor comentou, até os 5 anos é normal. Passou dos 5 anos de idade, é melhor, né, observar com mais atenção e, na dúvida, procurar a opinião de um especialista. Essa questão do xixi noturno, né, ou durante o dia, tem alguma diferença nesse sentido? Então, os pais precisam ficar atentos a algumas manobras e o comportamento miccional da criança, né? Então, se ele segura xixi, se só vai correndo quando já não aguenta mais, se distrai, fica brincando por horas a fio, e daqui a pouco vai quando já não aguenta mais segurar e acaba perdendo umas gotinhas na calcinha, na cueca. Então, isso já é um sinal. A primeira medida que a gente toma nesses casos é orientar a família que a criança precisa ser lembrada de que precisa fazer xixi. Um xixi saudável, um hábito miccional saudável seria ir a cada 3 horas, fazer xixi no máximo, né? Algumas crianças a gente faz com um intervalo menor, mas a cada 3 horas seria um período aí máximo, e as crianças às vezes se esquecem. Então, na escola acaba indo no intervalo, mas principalmente quando estão em casa, às vezes não estão com cuidado dos pais, tem algum cuidador, e acaba não se atentando para isso. Então, a menina fica trançando as pernas, cruza as pernas, fica pulando, né? Manobras de retenção, o menino pode colocar a mão no pipi, né? E tentar segurar a urina. Então, são manobras que os pais precisam ficar atentos e começar já a corrigir desde o início, né? Desde que começam a observar a ir esse ao tipo banheiro, ou pedir para ir ao banheiro, fazer xixi. Exatamente, isso é muito importante. Hoje é muito fácil, né? Tem celular com um timer, tem relógio, né? Então, a cada 3 horas, desperta o relógio e vai fazer xixi, independente de ter ou não vontade. Isso é muito importante. Mas uma criança saudável,
O ideal é que tenha vontade de ir fazer xixi a cada 3 horas. Aliás, todo mundo, né? Eu oriento as mulheres também, que têm infecções de repetição. Ah, mas eu não tenho vontade de ir com 3 horas. Se não tem vontade de ir é porque não está tomando água suficientemente. Então, precisa se hidratar. Mais água, né? Ingerir mais água. Aliás, para a enurese, para a perda de urina, isso é uma regra que a gente chama de regra de ouro. Que a criança precisa se hidratar durante o dia, ao longo do dia, ela precisa tomar bastante água. Então tem a regra das 7 taças, que ao longo do dia precisa tomar 7 copos de água, até às 6 da tarde. A partir das 5, 6 da tarde, não tomar mais água, ou reduzir muito a ingesta hídrica. Isso para criança ou adultos? Para criança. Para criança. Acordou, até às 5 horas da tarde, 6 horas, 7, até 5, 6 horas, são 7 copos de água. Exato. E aí, claro que vai depender da idade da criança, o tamanho do copo, depende do peso e tudo mais. Mas é uma regra, assim, prática, só né? Pra gente ter um parâmetro. Isso, uma regra prática. E a partir das 6 da tarde... Fiquei curiosa. Para o adulto, em geral, 2 litros de água por dia seria uma 2 medida. litros de água. Isso, 2 litros de líquido, né? Seria uma medida. Um pouco mais, um pouco menos a depender do calor. Se está no ar-condicionado como aqui, é um pouco mais confortável, transpira menos. Se fala muito, também sai gotículas de vapor pela boca, então precisa tomar mais líquido. E assim por diante, né? Não dá para falar, tome 2 litros de água, aí o sujeito mora em Manaus. Em Manaus, 2 litros de água é quase nada. É muito quente, muito úmido. Acaba se né? consumindo muito Então, mais. é diferente de quem mora no Rio Grande do Sul, no inverno, por exemplo, que aí pode tomar menos líquido, né? Mas, se quiser falar um número, 2 litros. Perfeito. Olha, a gente vai continuar essa conversa, né, com o nosso urologista. Você pode participar mandando sua pergunta através das nossas redes sociais. Foi postado nas redes sociais um meme, né, uma arte, abordando a nossa entrevista. E daqui a pouquinho a gente volta, então, para conversar mais, né, para esclarecer as dúvidas sobre o popular xixi na cama. Seu filho ainda faz xixi na cama? Então fica aí, tá? A dica para você participar. Envia para a gente a sua pergunta, que o nosso especialista vai te esclarecer. Volto daqui a pouquinho, tá bom, doutora Tá Edilce? joia. Mais uma vez, obrigada, viu, pela Obrigado. gentileza da presença.